Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite de domingo. São 11 de dezembro de 2022. São 19 horas e 7 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom, aonde tenho como responsabilidade trazer alguns dias ou todos os dias algumas reflexões para o benefício da sua vida, para o benefício da sua alma, da sua salvação. Esses dias eu estou falando sobre a questão das emoções. Na reflexão anterior, reflexão número 381, eu falei sobre tudo se começa nas emoções. Todas as derrotas e vitórias, ela é iniciada dentro do nosso emocional. Em outras palavras, tudo que você conquista nesta terra é projetada dentro do seu emocional. Tudo também que você é fracassado e derrotado é projetado no seu emocional. Tudo começa no seu emocional. Então, por isso que eu quero trazer algumas reflexões voltadas a esta visão sobre a questão emocional. E hoje eu vou falar sobre o grito emocional. Hoje eu vou falar sobre a questão do grito emocional. Tem muitas pessoas que estão quase com uma panela de pressão, pronto a se explodir, porque sabemos que todos, de uma maneira geral, existe um grito oculto no porão da sua alma, que muitas vezes você direciona esse grito numa direção errada, numa direção oposta, e aí você não obtém sucesso. E continua como uma panela de pressão, se enche, e continua dando o seu grito emocional na direção errada. Alguns soltam os seus gritos na questão das drogas, né? Tudo que está dentro do seu ser, o seu grito emocional, ele se volta para as drogas. Alguns com seus gritos emocionais se voltam para a prostituição. Uns com seus gritos emocionais voltam para o roubo, para a corrupção, para o engano, para a mentira e assim sucessivamente. Mas nessa noite eu quero falar sobre esse grito emocional, aonde muitos têm obtido vitória, mas outros têm obtido fracasso. Vai depender em que direção você está gritando. Não é todo grito emocional que vai te tornar uma pessoa vencedora, mas é aquele grito emocional dado na direção exata, no momento correto, na hora certa, para que você obtenha sucesso naquilo que você vem almejando há muitos anos. Aqui eu vou tratar da pessoa do cego Bartimeu. Este grito emocional, eu quero fazer uma tipologia ou uma ilustração voltada à questão da pessoa do cego Bartimeu, aonde nós vamos ver o texto sagrado que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Você pega aí a sua Bíblia aí e você pode seguir comigo essa leitura, aonde eu vou tratar da questão do grito emocional do cego Bartimeu. O versículo 46 de Marcos 10 fala assim: E chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus,
filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos os advertia, em algumas versões fala, repreendia severamente, para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e pediu, chama-o. E assim foram chamar o cego. Tenha bom ânimo, homem, levanta-te, e ele te chama. Jogando sua capa para um lado, e um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. E indagou-lhe Jesus, que quer que eu te faça? Rogou-lhe o cego, Rabi, o mestre, que eu volte a enxergar. Jesus ordenou, vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Leitura de Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52, onde eu vou falar sobre o grito emocional. Como eu acabei de falar, tem muita gente neste planeta Terra que passa por muitas situações que se encontra dentro de um porão emocional, dentro de uma situação emocional que, como eu falei, não existe, que é como seja uma panela de pressão próxima a explodir. Se ele não der este grito emocional, seja em qual direção for, ele pode até morrer em algum sentido da sua vida. Então, aqui nós vemos um texto que eu acabei de ler, Marcos capítulo 10, do versículo 46 a 52, onde nós vemos no início aqui do texto, logo na primeira parte do texto, que quero te chamar a atenção, no versículo 46, você mantém a sua Bíblia aberta aí, para que você possa acompanhar comigo essa reflexão. 10:46 fala assim: chegaram a Jericó. Chegaram a Jericó. Jericó era uma cidade amaldiçoada. Tanto a primeira Jericó como a segunda Jericó, que foi reconstruída, ela era amaldiçoada. Então, a cidade de Jericó era muito pequena. Quando uma pessoa entrava e já via o final da cidade de Jericó. Mas era um caminho que as pessoas cortavam a volta para Jerusalém, em direção a Jerusalém. Então ali não tinha praticamente ninguém habitando naquela cidade de Jericó, uma cidade amaldiçoada. O povo já conhecia a história que Josué ali, ele falou, profetizou que aquele que se levantasse para reconstruir a Jericó, que seria amaldiçoado. E levantou um homem e reconstruiu uma nova Jericó. Então, já na nova aliança, nós vemos Jesus ali passando pela aquela cidade chamada Jericó. Mas segundo os historiadores, ali era uma segunda Jericó, mas era um caminho que cortava a volta para Jerusalém. E ali, as únicas pessoas que habitavam naquela cidade eram pessoas que eram desfeitas da sociedade, que a sociedade não recebia, que era rejeitado pela sociedade, que era rejeitado pelos seus familiares, pelos entes queridos, por todos aqueles que se denominava ser humano naquele momento, naquela época, naquele sentido ali da palavra. Então, aqui na cidade de Jericó se encontrava o cego de Jericó, se encontrava um homem chamado Bartimeu, ali, que ficava na beira daquele caminho, mendigando, pedindo esmola, porque ali sempre estava passando pessoa por aquele caminho para ir para Jerusalém. Então, a única maneira de ele obter resultado para seu autossustento era pedir esmola, porque naquela época o cego não trabalhava, o cego era discriminado, a pessoa que tinha problema de visão, que era cego, praticamente não valia nada, era um zero à esquerda.
Hoje, nos dias atuais, sabemos que o cego hoje ele estuda, tem a maneira de estudar, faz uma faculdade, se forma, tem profissão, se casa, tem família. No contexto de hoje, mas no contexto do cego aqui de Jericó, no contexto do Bartimeu aqui, o negócio era complicado. Por isso que eu quero contextualizar este fato voltado à questão de visão, não a visão no sentido literal da coisa, mas a falta de visão em alguns setores da vida humana. Por exemplo, pessoas que vivem no mundo da droga, no mundo do roubo, no mundo da prostituição, no mundo da imundícia, no mundo das máfias, no mundo de tanta coisa que escraviza, ele é classificado como uma pessoa sem visão, está dentro de uma escuridão, está dentro de um fator escuro que a qualquer momento ele pode perder a sua vida. A falta de visão no contexto de hoje eu posso jogar para esta questão, porque as pessoas que estão nas drogas, estão em facções, os seus dias são contados, eles estão na escuridão, eles estão na mão de Satanás. A qualquer momento eles podem ser eliminados e aí perder a sua salvação. Por isso que o cego Bartimeu, no contexto dele, ali a falta de visão era a visão física, aonde também era praticamente considerado como uma pessoa que não existia. Então o que acontece? Jesus chegou naquela cidade, ele e os seus discípulos e uma grande multidão chegaram naquela cidade. Ali diz o texto, que mais avante eu vou ver aqui, que quando chegaram naquela cidade, ali, duas classes de pessoas acompanhavam Jesus: os seus discípulos e uma grande multidão. Aquela multidão que onde Jesus estava operando os milagres, elas estavam ali, mas uma multidão sem compromisso com Cristo. Uma multidão sem compromisso com Cristo. Mas nós sabemos que quando Deus ele quer fazer algo poderoso na vida de alguém, ele vai ao encontro dessa pessoa. Por mais que o ser humano não vale nada, que vive dentro do mundo da prostituição, no mundo do roubo, no mundo do assalto, no mundo do o que você puder imaginar, mas Deus ele sempre quer dar uma oportunidade única para este ser humano chamado homem. Então o que acontece ali, já quando ele estava nesta cidade, neste momento único, quando eles entraram, automaticamente eles já estavam saindo daquela cidade. Quer dizer, quem estava nessa cidade nesse momento único? Justamente ali o texto fala que era o cego Bartimeu que estava ali. Mas sabemos que, se você for mais a fundo, o evangelista Mateus fala que existia dois cegos ali sentados à beira daquele caminho. Já o evangelista Marcos fala somente do cego Bartimeu. Ele não fala do outro companheiro que estava ali juntamente com o cego Bartimeu. Mas Mateus ele já fala, em Mateus capítulo 20, versículo 30, ele já fala que ali existia outro cego que estava ali junto com Bartimeu. Então Bartimeu não estava sozinho na beira do caminho ali. Sabemos que em qualquer área da nossa vida nós formamos discípulos. Seja o fracassado, derrotado, sempre vai ter um ao lado dele. Seja a pessoa sem visão em qualquer área da sua vida, sempre vai existir um ao lado dele. Então, sabemos que é muito triste em saber que mesma pessoa estando dentro do erro, dentro de qualquer coisa que não está dentro da lógica, eles vão formar discípulos. E aí, através desses discípulos, vão formando outros discípulos. Então, por isso que é importante nós estarmos no centro da vontade de Deus.
para que a gente possa vencer todas essas dificuldades que o mundo nos apresenta dia após dia, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então nós acordamos e já ficamos pedindo a misericórdia de Deus, porque o mundo está debaixo de escuridão. O nosso planeta Terra, dentro de um sentido de pecado, dentro de um sentido espiritual, está debaixo de uma grande escuridão. Só quem consegue ver além dessa escuridão são aqueles que são filhos de Deus, são aqueles que tiveram um encontro com Jesus Cristo e venceram todo esse campo emocional, aonde deram o seu grito emocional em questão de direção a Deus, levantando as suas mãos e aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador. Tem 23 anos que eu dei o meu grito emocional em direção a Jesus e aceitei a Ele como único e suficiente Salvador. 23 anos. Eu não sei que tipo de grito você tem dado nessa sua vida. Eu não sei de que maneira você tem gritado, mas uma coisa é certa, que esse grito emocional que está preso dentro de você, você tem que dar ele em direção correta, para que você possa sair das situações que te oprimem no dia a dia, seja ela em qualquer área da sua vida. A pior coisa que tem é quando você se sente que está escravo, que alguma coisa está te prendendo e você não consegue sobressair. E aí é o momento de você aproveitar as oportunidades únicas que vem na sua vida e você começar a abrir a sua boca e soltar o seu grito emocional em direção a Deus, em direção ao Senhor, porque todos os dias Ele bate na porta do nosso coração, dando uma oportunidade para que a gente possa soltar o nosso grito emocional em direção a Ele, para que Ele possa nos socorrer. Mas nem todos querem soltar o seu grito emocional em direção a Deus. Solta o seu grito emocional em direção de tantas outras coisas, menos para Deus. Por isso que nessa noite eu quero te chamar a atenção nesse texto. E aqui fala quem estava nessa cidade. Quem estava nessa cidade nesse momento? Único, o cego Bartimeu e o seu companheiro. E ali, quando estavam deixando a cidade, ali já no versículo 46c, quem estava na cidade, como eu falei? O cego Bartimeu e seu amigo. Então, estava deixando a cidade. Quando Jesus estava deixando a cidade, ali, assim que ele já estava saindo juntamente com a multidão, ali aqueles dois cegos ouviram, assim ouviu o que eles ouviram? Ouviram que Jesus estava passando por ali. E aí, a partir do momento que eles ouviram, assim que eles ouviram que era Jesus, não era a multidão, porque eles ouviram que era Jesus. Ele não ouviu que era a multidão, eles não ouviram que era os discípulos que estavam passando por ali, mas ele disse nele que era Jesus que estava passando por ali. A questão é essa, que quando nós estamos passando pelos momentos difíceis da nossa vida, nós temos que saber quem nós estamos ouvindo, quem, no sentido espiritual, quem está passando por ali, quem é que está ao nosso lado. É a multidão? É os discípulos da vida? É essas coisas da vida que não nos traz vida? Você precisa saber o que você está ouvindo, que muitas vezes você não está vendo, você está sem direção, você está sem visão, mas está funcionando os seus ouvidos, você dá para ouvir quem está passando por ali, dentro desse campo espiritual, dentro desse campo emocional, para que você possa ser liberto. Muitas vezes você não sabe nem quem está passando nos seus caminhos emocionais. Você não sabe, a coisa está tão escura, a coisa está tão ruim que você não sabe mais nem quem está passando ao seu redor. Mas lembre-se que Jesus vai chegar na sua cidade emocional. Jesus vai ao encontro de você, aonde você estiver, e vai te dar uma oportunidade única para que você possa sair
dentro desta cidade emocional chamada Jericó. Por isso que você precisa dar este grito emocional, dar esse grito de socorro, esse grito de misericórdia, para que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento que eles ouviram que era Jesus, começaram a soltar o seu grito emocional. Começaram a soltar o seu grito emocional. Você tem que aprender isso. Quando você perceber que é Jesus que está ali diante de você, bateu na sua porta por intermédio de A ou B, sei lá, porque o Senhor, ele vem de várias maneiras. Deus não vai vir literalmente a você, mas Deus pode vir por intermédio de qualquer coisa que você tem que discernir que ali é Jesus te dando uma oportunidade para você sair da situação que você se encontra. Por isso é que você precisa aprender a dar este grito emocional na direção correta, para que você saia desta prova, para que você saia dessa situação. Eu não sei qual é a sua situação. Pode ser uma enfermidade, pode ser você deitado num leito de hospital, pode ser que você esteja paralítico, que você não tem nem ação, nem anda, mas você está ouvindo. Então, se você está ouvindo essa reflexão, preste atenção. Deus, ele pode vir ao seu encontro. Deus pode vir ao seu encontro dentro do seu emocional, dentro do seu psicológico, dentro do seu psique, dentro da sua alma, dentro do seu espírito, para que fazendo com que você possa abrir a sua boca e dar o seu grito emocional. Mas, pastor Edson, eu não posso falar, de repente eu estou com um problema tão sério que nem falar eu não falo, eu não consigo dar um grito. Mas você pode não conseguir dar um grito no sentido físico, mas lá dentro da sua alma, no seu emocional, você consegue gritar. Você consegue gritar mesmo sem abrir a sua boca. A sua alma grita dentro de você, o seu espírito grita dentro de você. O salmista Davi é exemplo disso mesmo, quando ele falava: ó minha alma, porque se angustia dentro de mim, espera em Deus. Então você pode falar com Deus sem abrir a sua boca. Você pode gritar o seu grito emocional sem abrir a boca, porque Deus vai te ouvir, porque o Senhor é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe muito bem, antes de você abrir a sua boca, o que você precisa. E aqui a gente vê que ali, que quando eles começaram a gritar, dar o seu grito emocional, não pensa que eles já receberam a sua vitória imediatamente, que não foi. Tiveram os impedimentos. E ali fala que aquela multidão advertiram severamente, quer dizer, repreenderam aqueles dois cegos para que eles se calassem e não gritassem, e não pedissem socorro, e não pedissem misericórdia. Ficasse naquela situação, sentado à beira do caminho, até o final das suas vidas. Mas eles, entendendo que era uma oportunidade única, que nunca mais ia ter aquela oportunidade, por isso que eles fizeram de tudo para que Jesus ouvisse o grito dele. A multidão era muita gente, falando a tal ponto que a sua voz era sucumbida, mas eles gritaram além da multidão. O seu grito emocional foi além da multidão. Ei, preste atenção, eu não sei qual é a multidão dentro de um sentido espiritual, eu não sei qual é a multidão dentro de um sentido emocional, eu não sei qual é a multidão dentro de um sentido mental, dentro do seu mundo que você criou, que de repente você é repreendido nas suas emoções, a tal ponto que você não tem força para falar e nem gritar. Lembre-se que Jesus, Ele é onisciente, Ele quer te dar uma oportunidade. Basta que você solte o seu grito emocional em direção a Ele, que com certeza Ele vai te ouvir e vai te dar a vitória. Vejamos o texto que quando a multidão falaram para ele se calar, eles dobraram o seu grito, eles multiplicaram o seu grito, eles dobraram o seu grito em direção a Jesus, a tal ponto que ultrapassou a multidão.
E aí diz o texto que Jesus, ele parou. Jesus parou. Ei, Jesus, ele vai parar para ouvir o seu grito emocional. Você que se encontra no mundo da depressão, já próximo a tirar sua vida, de repente já marcou não sei quantas vezes para tirar sua própria vida, para se suicidar, para pular de uma ponte, para pegar uma arma e colocar na sua cabeça e disparar, ou enfim, ou tomar veneno para se matar. Você de repente está neste ponto. Lembre-se que Jesus está te esperando você dar o seu grito emocional, nem que seja o seu último grito que você dê, mas abre a sua boca e grite em direção aos céus, e grite em direção à eternidade. Com certeza Deus vai ouvir o seu grito emocional e vai te socorrer, e não vai precisar você se suicidar, não vai precisar você tirar sua própria vida. Tem muitos, e até pastores, até obreiros, que se encontram dentro de uma depressão, que entraram dentro do campo da depressão, que foi decepcionado, alguma coisa impactou a sua alma, o seu espírito, ao ponto de que eles se singularizaram ou se isolaram, a tal ponto que o diabo aproveitou e jogou uma grande escuridão onde eles não conseguem ver mais nada. Mas lembre-se que Jesus é a nossa luz. Jesus é a única oportunidade que entra na escuridão e traz luz. Foi o que aconteceu ali. Jesus entrou na história daquele cego Bartimeu, juntamente com seu companheiro, seu amigo, e trouxe luz para que eles pudessem ver além da sua visão física. Ali eles viram além da visão física que eles nem tinham, como diz o texto aqui sagrado. E vejamos, e Jesus parou e mandou chamar. Os discípulos chegaram lá e tenha bom ânimo, porque o mestre, Rabi, chama vocês. E ali diz o texto que o único que destacou foi o cego Bartimeu. Por isso que a gente fala muito somente do cego Bartimeu, não fala do seu companheiro, porque o seu companheiro nem o nome apareceu na história. Porque o único que eu penso que se abriu com vontade foi o cego Bartimeu. Por isso que ele fez a diferença ali. Por isso que ele fez a diferença. E aí Jesus mandou chamar. E diz o texto que quando Jesus mandou chamar, ele jogou a sua capa. O que quer dizer isso quando o texto fala que o cego Bartimeu jogou a sua capa? Ali ele estava dizendo ali, a capa simboliza todo o seu passado, toda a sua mazela, todos os seus sentimentos, todas as suas emoções negativas, toda a sua perturbação mental, toda a sua miséria emocional diante desses tantos anos em que ele viveu pedindo esmola. Ele jogou para trás, ele pegou a sua capa e jogou para o lado e deu um salto. Desse salto que ele deu, ele já jogou a capa por terra. Ei, quando a oportunidade chegar na sua porta, lembre-se que é mudança. Quando Jesus ele vier na sua porta, é porque verdadeiramente, ou quando ele parar e mandar te chamar, porque verdadeiramente é para resolver a sua situação. Por isso que você não pode parar de gritar, por isso que você não pode parar de orar, por isso que você não pode parar de fazer as suas súplicas. Mas já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode ter o que tiver. Continue soltando os seus gritos emocionais a tal ponto que vai chegar o momento de Deus te ouvir e mandar te chamar. E quando Deus manda chamar, com certeza é para honrar. Quando Deus manda chamar, com certeza é para abençoar. E ali quando o cego Bartimeu chegou ali, Jesus ele fez uma pergunta. Tá bom. Jesus fez uma pergunta: o que quer que eu te faça? Jesus fez uma pergunta: o que quer que eu te faça? O cego Bartimeu, ele não gaguejou. Ele disse: Senhor, eu quero
vê. E ali imediatamente ele foi curado, recebeu a sua cura instantaneamente, sem nenhuma volta. Então ali Jesus ele indagou com ele: o que quer que eu te faça? E ele respondeu: olha, Senhor, eu quero ver. E imediatamente ele recebeu a sua cura. Recebeu a sua cura. Por quê? Porque Jesus ordenou. Quando Jesus ordena, acabou. Jesus ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. Jesus ele deu, quando Jesus ordena, pronto. Jesus ordenou para ele: vai em frente, a tua fé te salvou. E diz o texto que ele seguiu Jesus pelo caminho. Saiu da beira do caminho emocionais, saiu da beira do caminho da derrota e centralizou no caminho da vitória. Porque Jesus ele é o caminho. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Então, essa reflexão eu quero terminar por aqui, te chamando a atenção para que você possa, nos seus momentos difíceis, soltar os seus gritos emocionais, para que você possa obter resultado naquilo que você está buscando. Não sofra só, porque sabemos que existe um Deus todo-poderoso, existe o Espírito Santo de Deus que quer ser o nosso companheiro diante das nossas lutas, diante das dificuldades, diante das nossas solidões, diante das depressões da vida, diante das escuridão da vida, diante dessas coisas que nós estamos vendo acontecendo dia após dia. Lembre que Jesus está à sua procura. Diante do seu grito emocional, ele quer mudar a sua situação. Que Deus abençoe nessa noite e mais essa reflexão voltada à questão emocional.